Nas últimas oportunidades, eu falei sobre o sentido da vida, na última domingo que eu expus a Escritura. Hoje eu gostaria de falar sobre o sentido do serviço. Como podemos encontrar nas Sagradas Escrituras um sentido que realmente nos conduza a trabalhar, a servir de conformidade com o que Deus estabeleceu. Lembrando-nos sempre daquilo que Deus nos estabeleceu. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 20, do verso 20 ao verso 28. Mateus 20, do 20 ao 28. Então, se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos e, adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: podemos. Então lhes disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se com os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, seja o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Meus irmãos, Mateus está destacando grandiosamente, com grandiosidade, a ideia do reino de Deus. Mateus está querendo mostrar aqui a importância da ideia do reino de Deus, em contraste com o reino do mundo. Se você observar claramente, ele vai narrar toda a história de Jesus, toda a sua genealogia, e ele vai começar lá em Davi, exatamente a figura máxima do reinado judaico, porque ele está tentando destacar a ideia de um rei. Jesus é aquele rei que veio cumprir, que veio instaurar o seu reino de conformidade com a profecia. E o interessante é que no decorrer de toda essa narrativa, nós vemos Mateus mostrando que Jesus está descendo para a Galileia. Ele estava no norte e ele vai descendo da Galileia até chegar a Jerusalém, que é o lugar do trono, do Filho de Deus. Mas um trono não semelhante aos tronos que observamos no decorrer da história. Um trono de madeira, um trono que é uma cruz. Ele instaurará plenamente o seu reinado na sua morte e na sua ressurreição. E ele está descendo, sim, para ser coroado, mas não coroado com uma bela coroa de ouro, com pedras preciosas, mas uma coroa de espinho, de sofrimento e de dor. Então, ele é filho de Davi, ele está pronto a instaurar o seu reino, mas há um conflito muito grande, enquanto ao mesmo tempo que Jesus se revela como Messias, como o Filho de Deus, e as pessoas observam isso no seu discurso, na sua palavra, nas suas atitudes, nos seus milagres, na testificação da Escritura. Ele fala com autoridade, diferente dos outros, mostrando autoridade porque ele é o próprio Deus. Enquanto as pessoas estão vendo isso, elas estão lutando consigo mesmas, porque a ideia de reino para elas é uma ideia totalmente equivocada. A ideia de reino é uma ideia onde alguém sobrepõe sobre outro. Alguém mais forte vai sobrepor sobre o mais fraco e vai governar, e aquilo que vai sobrando vai ficando para os outros. E essa é a ideia que não somente a religiosidade ou os discípulos ainda guardavam em seus corações,
mesmo já observando que Jesus é o Messias, mesmo assim, essa ideia também não está tão distante de uma realidade atual. Não está muito distante. Mas nós estamos observando que dentro de toda a exposição do reino de Cristo como Messias, ele vai enfrentando essa religiosidade farisaica que constantemente não consegue entender isso. Como é que pode? Há uma inversão de sistema, um reino que serve, um reino pobre, alguém que não tem estirpe, que vem de Nazaré, sem nome, sem dinheiro. Quem é esse para se dizer que é rei? E há um confronto imediato. Quando Jesus denuncia a hipocrisia da religiosidade farisaica, há um confronto direto. E Jesus continua se expondo, mesmo diante das várias oportunidades que os fariseus buscavam emboscar a Jesus. E Jesus vai expondo, e se você observar aí no início do capítulo, você observará a questão do divórcio, que ele vai tratando claramente da santidade da família, e ele, quando fala desse texto, ele termina falando, reino dos céus. Vai falando o reino dos céus. Do versículo 13 em diante, ele continua falando de algo muito importante, as crianças. Jesus utiliza-se da figura das crianças exatamente por uma postura opositora dos fariseus, dos escribas e também dos seus discípulos, que estavam disputando, veremos aqui, entre si, quem é que tem um grau maior de proximidade, de poder, de prestígio perto daquele que vai instaurar o reino. E eles estão nessa disputa constante, e aí Jesus pega o exemplo das crianças e diz claramente que aquele que não for, esse é o sentido, que não for como uma criança, não tem o reino dos céus, porque dos tais pertence o reino dos céus. Aqueles que não se colocarem humildemente, totalmente dependentes, rendidos diante da realidade magnífica do reino, não podem usufruir desse reino, porque não cabe. É grande demais para adentrar nesse reino. Somente quem é como criança, quem se despe, quem entende o seu pecado, quem cai em si diante da iniquidade e que observa a graça de Deus revelada em Jesus, é que pode adentrar esse reino. Esse é o contexto que ele vai nos apresentando nessa passagem. Se você descer mais um pouquinho, você vai ver o jovem rico, mais uma vez, o interesse da vida eterna, ou podemos trazer também a ideia do reino dos céus, porque não existe vida eterna sem o reino dos céus. E ele apresenta todo um suposto conhecimento, todo um cumprimento moral e ético diante de Jesus, mas observamos claramente que tudo isso, sendo observado, não é suficiente para trazer vida eterna. Não é suficiente para entrar no reino dos céus. Pode-se ter todo o conhecimento que se possa observar, e ele não é capaz de adentrar no reino dos céus. Quando se fala do perigo das riquezas, um camelo passando no fundo da agulha, claramente nos trazendo toda essa ideia, também não há espaço no reino dos céus para aquele que deseja a sua própria autorrealização longe de Jesus, longe do seu reino, longe da sua glória. Essa parábola da vinha, ela rompe totalmente com a tentativa do homem administrar a salvação alheia, que isso é um problema muito grande. O homem quer dizer, você é salvo, você é salvo, você é salvo, e ele está preocupado com a salvação dos outros, mas não está preocupado com a própria salvação. Então nós chegamos diante de todo esse contexto de reino de Deus, de reino dos céus, nós chegamos quando Jesus fala assim, olha, chegou o momento, vai chegar, está pouquinho, falta pouco tempo, o Filho do Homem vai ser entregue. O Filho do Homem vai descer para Jerusalém, ele vai morrer e ele vai ressuscitar. Quando Jesus termina de falar isso, Mateus seleciona toda essa passagem para isso, é que nós chegamos nesse texto. Então se aproximou de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu, totalmente alienada do que está se passando. Jesus veio para servir, veio para se entregar, está propondo isso em todo o seu ato de mediador, e eles estão preocupados com prestígio, estão preocupados com a própria glória, estão preocupados com o próprio interesse. Por isso eu acredito que nessa passagem nos é apresentado o real sentido do servir.
de servirmos adequadamente ao Senhor, fugindo de qualquer confusão que exista na sociedade, onde as pessoas buscam o serviço, seja público ou seja particular, privado, em prol de uma conquista de poder, de status, de prestígio, de muito dinheiro, de vanglória. E eu não estou sendo injusto, porque se não fosse assim, o nosso país não estava como está. Se o nosso país fosse administrado, isso eu falo desde sempre, fosse administrado com pessoas com o ideal de servir, nós não passaríamos pelo que nós temos passado, com absoluta certeza. Qual é o sentido de servir? Cristo nos mostra o real sentido de servir. Em primeiro lugar, desvinculando o serviço como pretexto para poder e prestígio. O verso 20 ao verso 23 vem nos mostrando isso. Mesmo quando Jesus está falando as suas predições, vou morrer, sua paixão, está chegando a minha hora, Mateus mostra a narrativa desse contraste para mostrar que os discípulos estavam diante do rei, diante do reino, diante da glória de Deus, diante da providência de Deus, e não estavam entendendo direito o que estava se passando. Exatamente porque existiam crenças que precisavam ser destruídas. E uma delas é essa, que quem está por cima deve ser servido, e quem está por baixo tem que servir. Há uma desmistificação e Jesus vai quebrando tudo isso. Então os dois discípulos e a sua mãe aqui estão prontos a fazer isso aqui, alienados, mesmo seguindo a Cristo, outras motivações têm grande poder diante da sua existência. Eles acreditavam no que muita gente acredita e é uma realidade do nosso país. Acreditavam no tráfico de influência. Eles foram criativos, esses discípulos. Estava todo mundo disputando uma vaga perto do reino que Jesus haveria de instaurar. Eles pensaram, como é que eu posso tirar uma vantagem nisso? Vou pedir para minha mãe me ajudar. É uma frase conhecida, Pede à mãe que o filho não recusa. E essa é a ideia. Foram criativos numa forma de ganhar ou tirar alguma vantagem. Mas o que nos é exposto aqui para Mateus é uma ideia de um tráfico de influência para se tirar vantagem versus o autêntico serviço, que é um serviço sacrificial. E Jesus vai desmistificando isso. Eles estão buscando prestígio, estão buscando um tratamento preferencial, e Jesus vai quebrando e falando assim, mas vocês estão preparados para isso? Vocês estão preparados? Vocês estão entendendo? Eu acabei de falar que eu estou descendo para Jerusalém para morrer. Vocês estão preparados para andar comigo assim? Diz o texto que eles chegaram diante de Jesus prostrando-se. Esse prostrar-se aqui não é um prostrar-se de adoração, mas é um prostrar-se de reconhecimento de uma autoridade diante de si. É como se alguém que reconhece que está diante de alguém muito importante. Eles fazem isso diante de Jesus. Mas logo em seguida, mesmo com toda essa pompa e esse tratamento educado diante de alguém importante, logo apresentam os seus segundos interesses, que é meu filho à sua direita, o meu outro filho à sua esquerda. Ela está sugerindo essa proximidade com a pessoa do rei. Ele vai instaurar o seu reino. Quem estiver perto dele vai ter prestígio, vai ter poder. Porque não é assim no Império Romano? Somos dominados pelo Império Romano, não é isso que acontece? Quanto mais perto de Roma, quanto mais perto do imperador, mais dinheiro, mais poder e mais prestígio. Essa ordem também deve ser a mesma que Jesus está propondo instaurar. Ele vai destruir Roma e vai instaurar o reino de Israel, e então nós teremos todo o prestígio e todo o poder. Essa é a ideia. Eles estão buscando autoridade, proeminência. Mas, queridos, no reino dos céus não existe serviço e não existe autoridade sem morte, sem cruz e sem sacrifício, por causa do pecado. Essa é a realidade que nós vivemos. Então, a resposta de Jesus a eles não é severa, mas ela é uma resposta que vai fazendo com que eles comecem a refletir sobre isso.
Vocês estão entendendo o que vocês estão me pedindo? Vocês não sabem o que vocês estão me pedindo. É a mãe que fala, e eu imagino Jesus já se virando para os dois filhos de Zebedeu e fala: vocês estão me entendendo o que vocês estão pedindo? Vocês estão entendendo o que vocês querem? Vocês podem tomar o cálice. Vocês estão desejando poder, vocês estão desejando glória, mas isso é uma ignorância. Queridos, desejar tudo isso, nós não fomos criados para desejar isso. Mas nós desejamos isso constantemente. Poder, glória, autorrealização. Nós somos criados para glorificar e engrandecer ao Senhor. E nós só encontramos satisfação e contentamento fazendo isso. Mas há uma dificuldade muito grande, porque há uma ignorância nossa em entender que pedir riqueza, pedir honra, pedir glória, pedir tudo isso traz ansiedade, traz tentação, traz desapontamento, traz inveja. Quantos de vocês talvez não pararam para pensar: e se eu tivesse um monte de dinheiro amanhã? E aí começam a pensar nas dificuldades que esse dinheiro traria. O medo de fulano pedir emprestado, o medo de ter que não sei o quê, de pagar isso, de pagar aquilo. E as pessoas começam então a ficar preocupadas, vivendo uma vida de ansiedade, porque estão desejando não necessariamente aquilo que nós somos criados para desejar. Deus não nos fez assim. Na verdade, a coroa que Jesus estava pronto a colocar sobre a sua cabeça era uma coroa de espinhos. E quando Jesus fala dentro dessa ideia de sofrimento, ele fala: vocês estão prontos a tomar comigo o cálice. Cálice é uma figura muito clara de julgamento e retribuição no Antigo Testamento. Não é só uma figura literal de um cálice, mas é algo que você toma e bebe com uma ideia daquilo que você recebe por aquilo que você tem que fazer ou por aquilo que você merece. Jesus vai tomar um cálice não porque ele merece a ira de Deus, mas porque nós merecemos a ira de Deus. E por isso ele toma esse cálice para si. Cálice da ira. É exatamente esse cálice que ele está perguntando para os seus discípulos: muito bem, vocês estão me acompanhando, vocês estão me seguindo, vocês estão prontos a fazer isso também? Vocês estão prontos a beber o meu cálice? A resposta mais alienada possível é dada. Não estão entendendo nada. Podemos, Jesus. Podemos. Jesus está falando: sabe de nada, inocente. Sabe de nada, vocês não sabem nada, o que vai acontecer. Não entenderam absolutamente nada. Nada. Mas Jesus diz: vocês vão beber. E se você olhar, Tiago também e João foram mártires na causa do reino dos céus. Então, queridos, é nesse sentido que eles vão beber o cálice, sofrerem em prol do reino de Deus. Mas Jesus diz: mas não é meu papel dizer quem que vai ficar à minha direita e à minha esquerda. Por isso lemos tantos textos que Jesus vincula a sua autoridade, o seu serviço ao Pai. E ele diz: quem está reservado ao Pai escolher isso. E Jesus está colocando exatamente, em outras palavras, vocês não deveriam se preocupar com isso. Não deveriam se preocupar com isso. A preocupação que vocês devem ter é exatamente de partilhar desse reino, nesse momento, com aquilo que é necessário fazer. Então Jesus deixou claro que a sua autoridade é uma autoridade derivada. Ele foi enviado do Pai e ele está aqui para servir. E tudo isso projetado no decreto eterno exatamente para nos tipificar um exemplo de que assim como Jesus é o segundo Adão e a primazia de todas as coisas, eu e você também somos enviados agora, que adentramos a esse reino também, com uma autoridade derivada, falando do reino dos céus, falando em nome de Cristo, buscando a glória do Pai e buscando os interesses do Pai e não nos utilizando de maneira nenhuma de qualquer benefício que o reino poderia trazer para nós mesmos, mas utilizando isso para a glória de Deus. É isso que nós somos chamados a fazer. Então há uma quebra clara da ideia de que o serviço é um meio para se ganhar poder e para se ganhar prestígio. Isso pode ser uma realidade lá fora, mas isso não é uma realidade no reino de Deus. Isso não é uma realidade para a igreja de Deus. Isso não é uma realidade para o seu povo.
Por isso, o serviço da igreja deve destacar sacrifício e morte. Nós não nos envolvemos com a igreja buscando tão somente alguma coisa e alguma vantagem. Deus nos tira das trevas, nos traz para vivermos juntos no reino do Filho do seu amor, para servirmos ao Senhor, servindo mutuamente, cada um com seus dons e talentos, buscando o serviço da glória de Deus. Essa é a realização que a igreja tem que se encontrar em si, para que cada dia mais ela se aglutine, ela aumente e ela não se divida por vantagens ou por interesses próprios. Esse é um sentido do servir. Em segundo lugar, o sentido do servir está vinculado, como já adiantei, ao serviço e à morte. Você observa a partir do versículo 24 em diante, que o contexto de indignação dos discípulos, dos outros discípulos, eles invejaram a iniciativa daqueles dois discípulos, e eles ficaram irados, porque eles viram que eles estavam perdendo alguma vantagem. Pode parecer uma ideia de um igualitarismo, né? Dividir tudo por 12. Vocês estão errados, deveríamos dividir tudo por 12, e não vocês ficarem com mais do que nós. Mas não é esse o interesse. O interesse deles é ciúme. Eles estão enciumados porque eles têm o mesmo pensamento, a mesma cosmovisão e o mesmo interesse daqueles dois discípulos. Eles também estão preocupados com a vanglória, eles também estão preocupados com o poder, eles também estão preocupados com aquilo que eles iam ganhar, é o próprio interesse. Mas Jesus não veio para isso. Lembram-se quando Jesus foi ao templo e ele purificou o templo, porque ele disse que a casa do Pai estava suja, e ele pegou um chicote e desceu para todo lado. Eles perguntaram assim: quem é você para fazer isso? O zelo que Jesus tem pela glória de Deus. E as pessoas, ao invés de pensarem assim, ele está certo, a casa de Deus não deveria ser vista assim. Mas num pensamento de autodefesa, eles falam assim: não, quem é você? Cadê a sua identidade? Quem autorizou você a fazer isso aqui? E é por isso que Jesus constantemente nos evangelhos fala que eu vim da parte do meu Pai, eu vim fazer a vontade do meu Pai. E é diante dessa ideia que nós precisamos entender essa autoridade de Jesus, nos colocando ao seu serviço. Nós vemos 2 discípulos buscando proeminência, e nós vemos 10 discípulos também buscando proeminência. São os 2 lados da mesma ferradura, as 2 pontas. Então, dentro de toda essa discussão, buscando grandeza, Jesus começa a falar sobre os pagãos. Não é assim: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade. Jesus vai mostrando, tudo bem, no Império Romano é assim, né? É o contexto deles. O maior é servido pelo menor. Mas Jesus diz: contudo, com vocês não é assim. E olha que Jesus não está sendo um rebelde, criticando aqui o Império Romano. Não, ele está simplesmente apontando uma realidade, de que quem exerce domínio, quem exerce poder, é servido. E nós podemos ver que dentro de toda essa ideia desse entendimento, ninguém serve naturalmente. Não há naturalmente um interesse nosso em servir. Por causa do pecado, há um interesse de ganharmos, de tirarmos. Então, o que Jesus está propondo aqui é uma inversão sistemática mesmo. É um sistema diferente. É algo novo. E a grandeza agora entre os discípulos não é destacada entre aquele que se diz maior, porque aquele que é maior deve ser servo. E ele usa 2 palavras tão bonitas aqui, como diáconos. Aquele que quer ser grande, seja diáconos, seja aquele que serve. Diáconos é uma palavra que pode ser traduzida por ministro. E ministro, talvez nos nossos dias, nos traga uma ideia equivocada de alguém que tenha pompa, né? Porque o ministro nem sempre serve. Então ele usa uma palavra mais no versículo 26, e agora ele usa no versículo 27 uma palavra mais pesada.
Ele diz: aquele que quiser seja doulos, seja servo, escravo. Já pensou? O escravo é aquele que menos tem algum status, é aquele que está limpando e que está fazendo todas as coisas. Esse é que deve ser o líder. Isso é uma inversão muito diferente que Jesus está propondo aqui. E ele tá atrelando a ideia de autoridade, de exercício de autoridade, com a capacidade, com a disposição, com o empenho em servir. Isso é novo, isso é só ele que está apresentando essa ideia. E no mundo pagão, a humildade é vista como algo pejorativo. Você é humilde, você é pequeno, você não dá conta. E Jesus está falando, não, o maior é aquele que serve. O maior é aquele que se propõe a servir, porque esse entendeu o meu reino. Porque esse entendeu o que eu vim fazer aqui. Ninguém vai servir sem entender o que Jesus fez. Nenhum serviço pode ser aceito diante de Deus como boa oferta, aroma suave diante de Deus, se não passar pela morte da cruz de Cristo. Essa é a ideia. Então a ética de Jesus, de liderança, de poder, é claramente uma ética voltada ao entendimento daquele que entende o que ele veio fazer. E é isso que Jesus veio fazer. Por isso, o convite que eu quero fixar nessa noite a mim e a você é o entendimento claro do que nós estamos fazendo como discípulos de Cristo. Nos é proposto algo distinto lá fora. A sociedade, o trabalho, as pessoas, o seu próprio coração, o seu próprio ego, a sua vaidade, vai propor algo diferente. Mas o reino de Deus é um reino identificado com a morte. É um identificado com o sacrifício. Porque somente o reino que passa pela morte, pelo sacrifício, é o reino que dá vida. Ninguém tem vida sem morte. Não tem jeito. Eu e você só temos uma nova vida, porque Ele morreu no nosso lugar para nos salvar. O seu serviço foi exaustivo até a morte, a ponto de receber a ira do seu próprio Pai, que era destinada a nós. Nenhum serviço como esse nos é exigido. Por mais que recebamos a ira do mundo e a ira de Satanás, nós não temos ideia do que é receber a ira de Deus sobre nós. Nós cantamos isso. Nunca saberei o preço. E nunca mesmo. Eu não tenho ideia. Eu sei que ele é muito grande, mas eu não tenho ideia desse preço. Mas Jesus sabe. Porque ele serviu. E simplesmente quero dizer isso para encerrar. Se você é discípulo de Cristo, não tem outro caminho a não ser servi-lo, a não ser escravo, a não ser olhar para o próximo e ver como alvo daquilo que eu posso transmitir que veio de Deus, e não como alguém proposto a me dar alguma coisa, mas o amor e a graça que Deus me transmitiu, eu também me disponho a entregar para você. Essa deve ser a realidade da igreja, para que o mundo lá fora olhe e falam: estes são cristãos, estes são diferentes, assim como era lá em Atos, na igreja primitiva, que olhem para nós e vejam a realidade marcada pelo serviço da cruz, pelo serviço de Cristo. No nome de Jesus, amém. Senhor, eu te louvo e te agradeço pela sua santa palavra, que nos confronta, ó Deus. Constantemente somos tentados a buscar a nossa própria vontade, o nosso próprio ego, a nossa própria satisfação, diante do que vemos na realidade do mundo. Ó Deus, perdoa-nos, porque muitas vezes é assim que temos agido. Mas, ó Deus, nós amamos o Senhor. O Senhor é nosso Salvador, o Senhor é nosso Redentor. O Seu Espírito habita em nós. Diante de nós está a Sua santa palavra, pronta
a destruir todas essas amarras, todos esses enganos que estão construídos muitas vezes dentro de nós. Perdoa-nos, ó Deus, e nos dê a alegria de desfrutar dessa realidade do reino de Deus na nossa família, com os nossos cônjuges, com os nossos parentes, com a nossa igreja, com as pessoas que passarem por nós, que elas vejam que por nós passou o sacrifício de Jesus. E assim, nossa satisfação e contentamento seja que a sua glória reluza sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Agora, igreja, que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, Criador de todo o universo, e a consolação do Santo Espírito vos acompanhe, meus irmãos, durante toda esta semana. E que assim encontrem em todo o serviço sacrificial a alegria, contentamento e paz que só pode vir do Senhor. No nome de Jesus. Amém.